Porquê que a fita caiu? Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O que Aconteceu. Caso vocês não saibam, saiu um vídeo na quarta-feira, por isso se vocês ainda não o viram, eu vou deixar aqui no i, e se o i não for deste lado, então eu vou cortar esta parte, senão vou parecer uma idiota. No vídeo de hoje, como eu vos disse, eu decidi trazer um vídeo da série O que Aconteceu e por isso eu vou falar sobre o que aconteceu a Bonnie Heim. Este é um caso um bocado peculiar porque na realidade o filho de 3 anos desde o início disse quem tinha sido, mas nunca foi nada feito para meter essa pessoa atrás das grades. Se eu fosse polícia, as coisas não eram assim. Tenho aqui as minhas algemas. Estou a gozar. Estás presa em nome da lei. Bonnie Lynn Pashuro Heim nasceu a 21 de maio de 1969 e desapareceu a 6 de janeiro de 1993. Por isso é um caso um bocadinho antigo, mas ele estendeu-se até aos anos mais recentes. O caso foi resolvido em 2019. Bonnie tinha um marido chamado Michael, com o qual ela tinha um filho, mas a relação deles não era propriamente a melhor porque ele era bastante abusivo, não só verbalmente como também fisicamente. Bonnie e Michael trabalhavam ambos para uma pessoa que era amiga de família. Essa pessoa amiga deles tinha bastante medo por Bonnie, então estava sempre atenta àquilo que Michael fazia, e houve até uma vez que no trabalho ele chegou a ser físico, bateu com a mão dela de contra o carro, assim uma coisa um bocado estranha, mas de facto ele foi fisicamente abusivo à frente de outras pessoas, ainda por cima à frente dos chefes dele. Ou seja, uma pessoa que não tem problemas em ser abusivo à frente dos próprios chefes. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que não vê qualquer mal naquilo que faz. Bonnie começou a ter muito medo, mas mesmo muito medo, e ela abriu uma conta sozinha para ela porque até lá eles tinham partilhado a mesma conta e por isso era ele quem controlava o dinheiro dos dois e ela, porque não queria que ele controlasse o dinheiro, abriu uma conta para ela própria sem ele saber, mas eventualmente ele descobriu que ela tinha aberto essa conta e ficou extremamente irritado. Estes casos de violência doméstica são sempre muito complicados, mas infelizmente acontecem muito mais do que aquilo que se pensa. Nós às vezes vemos um casal feliz na rua e não é propriamente feliz em casa, nós nunca sabemos aquilo que está a acontecer atrás das portas. E é óbvio que isto não acontece só com mulheres, homens também são vítimas de violência doméstica, mas maioritariamente mulheres é que são. Como eu vos disse, ele acabou por descobrir que Bonnie tinha aberto essa outra conta em nome dela e por isso houve ali uma tempestade em casa e ela estava a começar a pensar que tinha de levar o filho para longe dele e que tinha de fazer alguma coisa relativamente a isso, porque não era seguro ela educar um filho ali com ele. Sendo assim, Bonnie começou a deixar dinheiro com os amigos dela, que era para ela ir poupando, e como ela não podia ter uma conta porque ele eventualmente descobria, o que ela fez foi deixar o dinheiro aos tais amigos e depois ela pensou até em meter o filho, Aaron, numa nova escola. Não é propriamente uma nova escola, mas num novo infantário, sabem? O miúdo tinha apenas 3 anos, por isso ela planeava metê-lo num novo infantário que o pai não soubesse qual, para que ele não pudesse saber onde estava o filho. No dia 6 de janeiro de 1993, Bonnie era suposto ir trabalhar por volta das 8 da noite, mas ligou à chefe, que também era amiga, a dizer que não podia, e a chefe reparou que ela estava com a voz um bocadinho triste, estava a soluçar, parecia que tinha acabado de chorar e por isso perguntou-lhe se estava tudo bem, ao que a Bonnie respondeu que Michael estava a ser extremamente abusivo e que estava muito chateado com uma coisa que tinha acontecido. No dia seguinte de manhã, Michael ligou a um colega e disse que não iam trabalhar, ou seja, tanto ele como Bonnie, e as pessoas começaram a estranhar porque ela já não tinha ido no dia anterior e agora não estava a ir outra vez, e depois as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas porque na chamada ele disse que Bonnie tinha fugido na noite anterior e que ele não sabia para onde ela tinha ido. Nessa mesma manhã que Michael ligou a dizer que não ia trabalhar, juntamente com a Bonnie porque ela tinha fugido de casa, eles encontraram a carteira, a mala, tudo, os documentos todos dela num caixote do lixo. E foi então que Michael decidiu, bem, se calhar ela não fugiu e desapareceu, se calhar era melhor declará-la como desaparecida, ir à polícia e dizer que a minha mulher está desaparecida. Então ele fez isso e
a tal chefe deles os dois disse que ele não parecia minimamente preocupado ou perturbado com o facto dela estar desaparecida, mas sim chateado porque ela estava a dar dinheiro aos amigos, porque ela não estava tecnicamente a dar, ela estava a juntar e dava o dinheiro aos amigos porque ela não podia ter uma conta individual porque ele não deixava. Ele descobriu isso e estava mais indignado com o facto dela estar a fazer isso do que com o facto dela estar desaparecida. Ele sempre negou qualquer tipo de envolvimento desde o início do caso e disse que ela saiu de casa voluntariamente às 11 da noite do dia anterior, por isso, do dia 6 de janeiro de 1993. Eventualmente eles encontraram o carro de Bonnie no Jacksonville Airport, portanto o carro dela foi lá posto, assim por dizer, para que se pensasse que ela tinha fugido de avião ou assim, percebem? O carro estava perto do sítio onde encontraram a carteira e os documentos que eu já vos tinha dito que foram encontrados num caixote do lixo, portanto foi tudo muito bem planeado, mas não tão bem porque era suspeito ao mesmo tempo. Depois de analisarem e de examinarem o carro, a polícia concluiu que a pegada que estava no carro era na realidade uma pegada demasiado grande para ser de Bonnie e que aquela pegada pertencia à última pessoa que tinha conduzido o carro, para além de que aquela pegada correspondia ao tamanho do pé de Michael. Não só isso, mas o assento estava demasiado reclinado, ou seja, demasiado afastado do volante para que Bonnie conduzisse de uma forma confortável. O que quer dizer que, na realidade, o carro não foi conduzido por Bonnie, mas sim por outra pessoa. Agora, malta, o que é que acontece aqui? O que acontece é que o filho, que tinha apenas 3 anos, como eu vos disse, foi a chave principal deste caso. Porquê? Porque o miúdo disse que viu o pai bater na mamã e depois não a conseguiu acordar. Ele disse isto a um psicólogo infantil e na altura muitas pessoas disseram: mas ele é apenas um miúdo, nós não devíamos ouvir o que o miúdo está a dizer, porque pode estar apenas a criar cenários na cabeça dele. Para além de que Aaron, ou seja, o filho de Bonnie e de Michael, disse que o pai lhe tinha pedido para ir com ele e para esconder o corpo. O que é mais estranho aqui é que o pai de Bonnie diz que Michael não era suspeito e que era impossível ele ser suspeito porque ele era um bom genro, porque ele não fazia mal a uma mosca, e isso é muito, muito estranho, porque um pai, tendo em conta todas as provas que havia contra Michael, um pai estaria sempre de pé atrás, percebem? Eventualmente Aaron foi adotado e depois mudaram o nome dele para Aaron Fraser, para que não se soubesse que ele era o filho destes dois pais e que era a criança envolvida neste caso. E agora, malta, mais tarde, em 2005, os pais adotivos de Aaron na realidade acabaram por processar Michael devido àquilo que ele fez a Bonnie. Porque não se sabia ao certo aquilo que tinha acontecido, a polícia sabia que muito provavelmente tinha sido ele, mas não havia provas em concreto que o pudessem incriminar. Mas mesmo assim, os pais adotivos decidiram processá-lo e o tribunal decidiu que ele devia pagar cerca de 26 milhões de dólares ao filho. Até Aaron ter conseguido herdar assim por dizer, a propriedade, era Michael que tinha sim a casa, mas ele não vivia lá. O que ele fazia era alugar, e quando ele alugava a casa dizia que era proibido fazer obras, especialmente através da cave, na zona do jardim, que era proibido fazer obras. E isso as pessoas não estranhavam, ele podia simplesmente querer a casa como estava, não é? E sendo que estavam apenas a alugar, faziam-lhe à vontade porque a casa era dele. Mas quando Aaron recebeu a casa e quando decidiu fazer obras, aí é que as coisas ficaram estranhas. Portanto, Aaron decidiu fazer obras em dezembro de 2004 e quando começaram a fazer as obras, renovações, porque a casa já estava um bocado antiga, um bocado velhinha, eles encontraram um crânio. E esse crânio correspondia a um crânio humano. Depois de serem feitos vários testes de ADN, determinaram que pertencia a Bonnie. E portanto, malta, o marido em 2015 voltou a ser o principal suspeito deste caso. A 24 de agosto de 2015, ou seja, no dia em que eu estava a fazer 16 anos, Michael foi para a prisão. Porém, devido a muitos atrasos alheios à nossa compreensão,
ele foi apenas julgado em 2019 e ele foi sentenciado e foi julgado e foi determinado sim o culpado porque o filho testemunhou contra ele, e não só o filho, como também 2 prisioneiros que partilharam a cela com ele ao longo desses últimos anos. Na realidade, um desses prisioneiros, nem a gozar, as minhas algemas acabaram de cair agora que eu estou a dizer que ele foi preso. Para além de que Michael foi burro o suficiente para ter confessado o crime ao seu companheiro de cela, disse que sim, que tinha feito aquilo e que não se sentia arrependido porque ela queria levar-lhe o filho. E então esse prisioneiro, quando testemunhou, disse que tinha medo de partilhar a cela com ele porque ele era genuinamente louco. É este o final do caso, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Por isso, deixem-me aqui as vossas opiniões, digam-me aquilo que vocês acharam. Eu espero mesmo que tenham gostado, então adeus e até ao próximo vídeo.